Olá, bom dia e feliz sábado para todos nós. Hoje é 9 de julho e nós vamos para a meditação matinal de hoje. O título é O Mensageiro da Aliança. Texto bíblico, Malaquias capítulo 3, versículo 1, que diz assim: De repente o Senhor, a quem vocês buscavam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Por meio da natureza, de tipos e símbolos, de patriarcas e profetas, Deus havia falado ao mundo. As lições deviam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. O mensageiro da aliança devia falar. Sua voz devia ser ouvida em seu templo. Cristo tinha que vir para proferir palavras que fossem compreendidas de forma clara e inequívoca. Ele, o autor da verdade, devia separá-la do joio das opiniões humanas que a haviam anulado. Os princípios do governo de Deus e o plano da redenção deviam ficar claramente definidos. As lições do Antigo Testamento precisavam ser plenamente apresentadas aos seres humanos. Entre os judeus ainda havia algumas pessoas de espírito inabalável, descendentes daquela santa linhagem pela qual o conhecimento de Deus havia sido conservado. Esses acalentavam a esperança da promessa feita aos antepassados, fortaleciam a fé com a certeza dada por intermédio de Moisés. O Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Atos capítulo 3, versículo 22. E novamente liam como o Senhor ungiria alguém para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Liam como ele estabeleceria na terra a justiça, como as ilhas aguardariam a sua doutrina. Isaías 42, verso 4. Como os gentios andariam à sua luz, e os reis diante de seu brilho. Isaías capítulo 60, versículo 3. As últimas palavras de Jacó os enchiam de esperança. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis capítulo 49, versículo 10. O enfraquecido poder de Israel testemunhava que a vinda do Messias estava às portas. O profeta, a profecia de Daniel, descrevia a vitória de seu reinado em seu império que sucederia a todos os governos terrestres. O profeta declarou que esse reino subsistirá para sempre. Daniel 2, verso 44. Enquanto poucos entendiam a natureza da missão de Cristo, a expectativa de um poderoso príncipe que estabeleceria seu reino em Israel e que viria como um libertador para as nações em geral. A plenitude dos tempos havia chegado. A humanidade, tornando-se mais corrompida ao longo dos séculos de transgressão, pedia a vinda do Redentor. O texto que eu acabei de ler está no Desejado de Todas as Nações, página 22. A pergunta para reflexão ela é bem curtinha. Diz assim: você sabe distinguir a verdade do erro? Simples, né? Perguntinha pequena, curta, mas não é tão simples assim.
Sua resposta não é tão simples, porque hoje muitos continuam sendo enganados com falsas doutrinas, com ventos de doutrinas, com doutrinas que chamam mais atenção, com doutrinas que se encaixam mais à nossa vontade. Tem uma frase, ela se tornou um jargão, né? Que diz assim: procure uma igreja mais próxima da Bíblia, não a igreja mais próxima da sua casa. E ela é uma grande verdade. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia, não mais próximo da sua casa, não mais próximo da sua vontade, não mais próximo aos seus gostos, desejos. Você consegue distinguir a verdade do erro? Consegue? Será que sim? E aí? Qual que é a sua segurança? No que você se apoia ao responder essa pergunta? Suas convicções, seu conhecimento, tudo isso tem o seu valor, talvez bem assim, bem pequenininho. Gente, a única maneira de distinguir a verdade do erro é ir à palavra de Deus. Nós não temos outro guia, nós não temos outra segurança a não ser a palavra do próprio Deus, do nosso Deus. E ela está acessível. Infelizmente, muitos preferem confiar em pregadores, em pastores, em líderes religiosos de qualquer denominação, ao invés de confiar na segurança do assim diz o Senhor. Especialmente na nossa cultura, que nós não gostamos de ler, então preferimos confiar em líderes, confiar em pessoas que falam bom, falam bonito, têm uma boa oratória, e esse poder de convencimento acaba levando muitas pessoas ao erro. Confie no claro, assim diz o Senhor. A palavra de Deus, ela é a nossa única segurança. Mas para isso existe um preço, né? Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar. Eu mesmo nesse momento estava com vários textos aqui, vários comentários por causa de um único texto da Bíblia. Eu estou me preparando para uma mensagem. Vale a pena. O gostinho da vitória é bem maior. Há suor, mas há também a alegria de você ter uma segurança. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra que está acessível a todos nós. Nos dê um bom sábado, nos dê a Tua bênção, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você, que Deus te abençoe.